E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, ali havia uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e se retirou àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque lhe dissera: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de se fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para sua serva. E concebeu a mulher e deu luz a um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhes dissera. Amém? Aqui em 2 de Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, a Bíblia nos mostra a história de uma mulher que morava numa cidade chamada Sunem. Essa cidade, de vez em quando, o profeta Eliseu, um profeta de Deus, um homem de Deus, ele passava por lá. E essa mulher, a Bíblia diz que ela era rica. E ela não tinha filhos. E o seu marido era velho. É isso que a Bíblia diz a respeito dele. Em uma tradução diz que ela era grande, uma mulher grande. Uma mulher grande. Ou melhor, uma grande mulher. Ela era rica, não só de posses, mas ela era rica por causa do coração que ela tinha e por causa das atitudes que ela tinha. Ela era uma grande mulher. Mas ela não tinha filhos. E ela percebeu que de vez em quando o profeta, o homem de Deus, passava ali. Ela percebeu que de tempos em tempos Eliseu passava por ali com Geazi. E então ela preparava a mesa, preparava o pão. Ela já meio que sabia quando ele passava e já deixava tudo pronto. E quando ela via que Eliseu e Geazi se aproximava, ela parava eles e reteve eles, ou fazia eles parar, falava: vem comer pão. Então o profeta entrava na casa daquela mulher e se alimentava juntamente com Geazi. O que eu acho muito incrível que Eliseu, um dos maiores profetas da Bíblia, um dos homens mais poderosos,
Ele andou na unção dobrada de Elias. Elias fez coisas grandiosas e ele fez o dobro de coisas que Elias fez. E ele tinha um ajudante que não era lá essas coisas. Geazi era um cara meio complicado. Geazi era meio pilantra, para falar bem assim o português correto. Então, aquela mulher reteve o profeta durante algum tempo, e de tempos em tempos, quando ele passava, a mulher: vem profeta, vem comer aqui. E ela foi se incomodando e ela achava que aquilo não era suficiente, então ela conversou com o seu marido e disse: olha, sabe aquele quartinho lá do fundo? Sabe aquele quartinho que essa versão diz lá no fundo, mas a tradução correta é um quarto em cima. Sabe aquele quarto lá de cima? Eu queria mobiliar ele para receber o profeta. Ele sempre está passando por aqui, ele precisa de um lugar para pousar, para passar a noite. Aquele quarto lá de cima está vazio. Entra aí no aplicativo da Tokstok. Vamos comprar uma mesa, uma cadeira, uma cama e um candeeiro. Vamos decorar aquele quarto para o profeta. E assim, quando ele passar, ele pode pousar a noite aqui. O que eu acho incrível nessa mulher é que ela não precisa que ninguém mande ela fazer as coisas, ela tem proatividade, ela simplesmente olha e decide e faz. Ela não é do tipo que fica jejuando 5 anos e orando para pedir que Deus mostre alguma coisa para ela. Olha, Deus, será que eu devo fazer isso? Será que eu devo acolher o profeta, sim ou não? Ela não tem dúvida, ela simplesmente vê e faz. É sobre proatividade, é sobre perceber as coisas. Diga, perceber. Sabe, durante esses 40 dias que nós vamos estar orando, eu quero ministrar muito sobre percepção no Espírito. Será que tudo que você vai fazer, você tem que perguntar para Deus? Será que tudo Deus tem que falar para você? Será que você não tem percebimento? Percepção. Sabe, tem pessoas que Deus precisa estar falando, bradando, que o anjo tem que aparecer para eles fazerem alguma coisa. Tem gente que é muito lerdo espiritualmente. Sabe, se Deus não bradar, e a gente dá muito trabalho para o Espírito Santo para fazer as nossas coisas, a gente é muito ligeiro. Para as coisas que a gente quer, a gente é muito rapidinho. Sim ou não? Quando é do seu interesse, quando vai promover você, quando o seu ego vai se sentir bem, quando é para você se aparecer, quando é para você se amostrar, você rapidinho dá um jeito. E até espiritualiza, Deus mandou. Mas coisas do reino, as coisas do reino parece que tem uma parede nos seus olhos. Tem um muro, você não consegue ver. E aquela mulher, ela olhou o profeta, ele precisa de pão. Esse é um santo homem de Deus. Primeiro, ela reconheceu a autoridade que havia sobre aquele homem. Ele não parou lá, ele não profetizou na vida dela. Não, eu vou abençoar esse profeta porque ele profetizou na minha vida. Não, ele não profetizou nada na vida dela. Ele não fez uma campanha na casa dela. Não. Ele passava na frente. Diga, ele passava. Então ela falou assim: esse é um homem de Deus e eu preciso fazer alguma coisa. Vou servir uma mesa de café, vou fazer um bolo, vou fazer um pão, vou preparar um café que quando ele voltar aqui, ele vai ser abençoado. E de repente ela viu que aquilo ali não era suficiente, que ela poderia dar mais, porque ela era rica. Diga, ela era rica. E sabe, ela não tinha interesse nenhum, ela não queria nada. Ela não precisava de nada. Ela não queria nada. Sabe, irmãos, eu fico vendo como as pessoas,
elas trabalham na base do interesse. Como elas precisam ser empurradas para cumprir o propósito, irmãos. Como as pessoas são lerdas. E sabe, essa mulher, a sunamita, quando ela começa a interagir com o profeta, quando ela começa a corresponder com a necessidade, que nem foi pedido a ela, mas ela viu a necessidade, e ela colocou a mão no arado e falou, deixa que eu faço isso aqui. Quando ela começa a interagir com o profeta, ela abre um portal de milagres na casa dela. Eu vou falar de novo para ver se você se converte. Quando você começa a interagir com o sobrenatural, você abre um portal de milagres na sua casa. Estou falando sobre proatividade. Estou falando sobre você perceber as coisas. Sobre você entrar naquilo que a maioria não está vendo. A maioria viu o profeta passar. A maioria sabia que o profeta era um homem de Deus. A maioria sabia que ele tinha necessidades. Mas só um abriu a casa. Então ela falou com o marido. Colocamos ali uma cama, uma mesa, e uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que vindo ele a nós, para ali se retirará. Então o profeta passou mais uma vez e ela disse, olha, eu tenho uma novidade para você. Nós fizemos um quartinho para você. Tinha um quartinho lá em cima. Estava vazio. Um quartinho lá que estava vazio. E a gente preparou. Eu imagino depois da refeição, eles levantando da mesa. E ela toda animada, vem ver. E ela entra lá, abre a porta e mostra para Eliseu, para Geazi, e eles podem descansar, passar a noite e no outro dia seguinte continuar sua viagem. Isso é sobre contribuir para um propósito. Isso é sobre sustentar a palavra profética. Isso é sobre se responsabilizar por aqueles que se desgastam pela obra de Deus. Então, ele foi algumas vezes. Mas um dia ele disse ao seu moço, chama a sunamita. Chama essa mulher. Ei, do que você precisa? Imagina só, o Senhor chegar na sua vida hoje e falar, qual que é o seu problema hoje que eu quero resolver? Qual é a sua necessidade que hoje eu quero te suprir? Qual é o impossível que você está pedindo, que você ainda não viveu, que eu quero fazer na sua vida? Vamos lá, quem é profeta aqui essa manhã? Dá um empurrão aí na pessoa do seu lado para acordar e fala assim, o que você está precisando? O que é que você precisa? Dize-lhe, eis que tu tens nos tratado com desvelo, com cuidado. O que eu posso fazer por ti? Pessoas que se disponibilizam para tratar o reino, para cuidar do reino, para investir no reino, os céus está dizendo, o que eu posso fazer por ti? O que é que eu posso fazer por você? Mas você pode trazer algo bem sobrenatural e bem impossível. Hã? Então, disse ela, eu sou daqui mesmo, meu povo é daqui. Eu habito no meio do meu povo. Ela está dizendo, eu estou cercada pela minha família. Eu tenho riquezas. Não preciso de nada. Não preciso de nada. E ela fecha a porta daquele quarto e desce. E eu imagino Eliseu olhando para Geazi. E aí, o que a gente vai fazer por ela?
o que a gente pode fazer por ela. Sabe, Eliseu me deixa muito confortável. Como pastor, eu olho para Eliseu e meio que desmistifica as crendices que as pessoas colocam na pessoa do pastor e na autoridade espiritual. Existia algum profeta que fez o total de milagres que Eliseu fez? O poder que ele andou, o nível que ele andou, não. Um homem poderoso em obras, poderoso em palavras, fez coisas grandiosas, mas Deus não mostrava tudo para ele. Deus não mostrava tudo para ele. Isso me deixa muito confortável, porque tem pessoas que acham que porque eu sou pastor eu tenho que adivinhar as coisas, irmãos. Que eu tenho uma bola de cristal lá na minha casa, eu tenho o Espírito Santo, ele me conduz, mas Deus não me mostra tudo. E às vezes eu preciso de fazer perguntas: o que é que está acontecendo? O que é que você precisa? Tem gente que fala, tem gente que é tão ruim, tão complicado espiritualmente, que às vezes ele está precisando de algo, ele está numa luta, numa prova, e aí ele vem para a igreja e senta assim: o pastor é mesmo de Deus, Deus vai mostrar para ele. Quem sou eu na fila do pão? Se Deus não mostrava tudo para Eliseu, por que eu tenho que adivinhar até o número que vai ser sorteado na Mega Sena para você acertar? Que tem gente que tem a lata de vir pedir: pastor, você ora para eu ganhar na Mega Sena? Irmãos, nem Eliseu. E aí, além dele não ter tido uma revelação espiritual do que a mulher precisava, ele também não era muito bom de fazer leituras. Porque uma pessoa que frequenta a sua casa, que come na sua mesa, logo logo vai ficar sabendo de você. Como assim? Ele passa ali há anos, ele está comendo do pão, daqui a pouco ele está dormindo na casa e ele ainda não sabe que a mulher não tinha filhos. Aí precisou um atribulado, feito de Geazi, falar: eu não tenho filhos, Eliseu. Você percebeu que essa casa não tem criança? Você percebeu que tinha um quarto vazio aqui? Será que esse quarto ela não estava esperando em Deus de ter um filho, e ela sonhou em ter um filho e nunca pôde montar um quarto, pintar a parede de azul, comprar um bercinho? Não, será que os sonhos dela ficou frustrado, que ela até desistiu, e é por isso que ela falou assim: já que Deus não vai me dar mesmo, já que Deus não vai me dar o filho que eu pedi, então deixa eu decorar aqui, e pelo menos ele vai ser útil para o profeta? Está entendendo? Ela constrói um serviço em cima da frustração dela. Ela constrói um altar em cima do maior sonho que foi perdido. Você está entendendo isso? Em cima da maior frustração, em cima daquilo que doía, daquilo que era a impossibilidade, ela constrói um altar para Deus. Ela serve a partir daquilo que ela não pôde. E aí, Eliseu fala: ok, chama ela de novo. Chama. E chamando ela, ela foi para a porta. O que foi dessa vez, Eliseu? O que você quer comigo? Imagina ela na porta, aqui ela está dizendo. E ela se pôs à porta. E ele de dentro do quarto, diga, de dentro do quarto. O quarto que muitas vezes talvez ela entrou, olhou, vazio, talvez chorou. Ai meu Deus, eu não vou poder ter um filho, meu esposo já é velho agora. Quem sabe, irmãos, o quanto foi dolorido para ela tomar a decisão de deixar para trás o sonho dela e falar assim: olha, quer saber? Preciso abrir mão disso de uma vez por todas. Preciso esquecer isso e tocar a minha vida adiante. Eu
preciso tocar a minha vida adiante. Não dá para eu ficar a vida inteira aqui com esse espaço vazio. Eu quero abrir um espaço para o milagre. Então, deixa eu tornar útil isso daqui. Eu vou tocar a minha vida, vou dar destino a outra coisa aqui, vou colocar um outro projeto aqui, vou colocar um outro empreendimento aqui. Agora esse lugar onde era para realizar o meu sonho, eu vou colocar um quarto para servir o profeta. Será que alguém está sendo ministrado aqui essa manhã? Deus está dizendo, olha, sabe esse sonho que nunca deu certo? Que tal você começar agora a abrir espaço para o milagre? Que tal você servir Ele no altar? Que tal você sacrificar isso para um propósito? Então ela se pôs a esta porta e Eliseu nem perguntou se ela queria ou se ela não queria. Fala assim, Eliseu não perguntou se ela queria ou não. Porque ela não perguntou para Eliseu se ele queria o quarto ou não. Quando você dá coisas para Deus que Ele não te pediu ainda, Deus vai dar coisas para você que você nem pediu também. Quando você tem proatividade de dar para Deus aquilo, Deus não precisou falar, você viu e você falou assim, é aqui que eu vou cuidar disso. Eu vou investir nisso. Eu vou sacrificar por isso. Quando você decide fazer algo, porque tem gente que só se o anjo aparecer para ele fazer alguma coisa. E olha lá ainda que ele discute com o anjo. É verdade, irmãos, ou não é? Porque assim, para fazer para Deus, eu quero provas. Se o diabo vier e colocar uma caraminhola na sua cabeça, no outro dia está lá você fazendo. Mas quando é para Deus, irmãos, em nome de Jesus, abrir a visão, a percepção espiritual. Ninguém disse para aquela mulher fazer nada, ninguém disse para ela servir a mesa, ninguém disse para ela preparar um quarto, ela simplesmente viu e fez. E quando você faz coisas para Deus, que Deus ainda não pediu para você, se prepare, porque Deus vai rastrear a sua vida, vai encontrar aquilo que você precisa, que você nem teve coragem de pedir, e Ele vai fazer fluir na sua história. Diga assim, Deus vai trazer à existência milagres que eu ainda nem pedi, só porque fiz coisas que Ele ainda não me pediu. O que há de se fazer por essa mulher? Ela não tem filhos. Você não vê? Ora, ela não tem filhos. E o marido dela é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando ele, ela se pôs à porta. E ele disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, ou 9 meses, daqui a 9 meses, quem é ligeiro sabe que eu estou profetizando, daqui a 9 meses, ah, mas eu não quero mais. Eu já me machuquei com isso. Ter expectativas é ruim, porque a gente se fere quando não acontece. Eu já me frustrei com isso, eu não quero mais. Não me iluda, profeta, eu não estou pedindo nada para você. Eu te recebi na minha casa, eu te acolhi, eu te fiz a mesa, eu não te pedi nada. Não me engana. Talvez é essa situação que você chegou aqui essa manhã. Pastor, não vem com historinha para mim. Não vem me iludir, não estou pedindo nada, minha vida está bem assim, não estou precisando de nada. Você chegou aqui achando que você não está precisando de nada, mas Deus está dizendo, tem uma lacuna que eu vou preencher na sua vida, na sua história. Eu não estou aqui para iludir você, eu estou aqui como profeta de Deus para te dizer, daqui a 9 meses, conta, daqui a 9 meses, você vai segurar no braço o seu milagre, você vai segurar nas suas mãos o seu milagre. Eu não sei o que é, eu não sei o que Deus está prometendo, mas eu sei que Deus está gerando o sobrenatural na sua vida.
Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Ele é o Deus de milagres. Pode ser que sua vida esteja tranquila. Pode ser que você, não tenho grandes necessidades, eu tenho, sim, as necessidades básicas que todo mundo passa no dia a dia, não preciso de nada em específico, mas o Deus de milagres quer escrever um milagre sobrenatural na sua história. O Deus de milagres quer marcar a sua vida com uma promessa. O Deus de milagres quer marcar a sua vida com algo sobrenatural. E Deus está dizendo, eu quero fazer gerar. Talvez você não queira, talvez você está cansado, talvez você está frustrado, talvez você esperou demais e desistiu. E Deus está dizendo, eu vou fazer. Eu vou fazer. Está chegando o tempo em que cumprirei as minhas promessas. Está chegando o tempo que trarei à luz o seu Isaac, o seu Isaac. Está chegando o tempo que trarei à luz o sonho que você esqueceu, que você deixou para trás, que você desistiu. Deus está dizendo, daqui a 9 meses, 2022, eu já estou profetizando sobre 2022. Eu já estou dizendo que você vai abrir sua casa para hospedar o sobrenatural. E o resultado disso é que vai nascer um milagre na sua casa. Vai nascer um milagre na sua vida. Vai nascer um milagre na sua história. Não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Não te julgo se você chegou aqui durante esses dias que eu tenho falado que Deus vai estabelecer uma esfera de milagre financeiro na vida das famílias do cenáculo. Eu não me importo se você não crê. Vai cair a bênção sobre os que creem e sobre os que não creem. Vai cair a bênção em quem está preparado e em quem não se preparou. Vai chover sobre esta casa. Deus deseja prosperar as famílias do cenáculo. Deus escolheu esse perímetro. Aqui é a geografia do milagre. Todas as vezes que Deus vai liberar algo sobre a terra, Ele escolhe uma geografia. Ele coloca ali, tem um mapa de Deus. Ele vai lá e coloca aquela pontinha vermelha. Ele fala, é aqui que eu vou derramar o meu milagre. É aqui que eu vou marcar. Sim, Deus sempre faz coisas dessa forma, queridos. Deus disse, olha, vai vir uma grande seca, Elias, mas não vai passar, você não vai passar necessidade, eu vou fazer a provisão chegar de manhã e à tarde, nem que corvos venham te alimentar, mas você vai ter pão e carne. Só que ele diz, sai daqui e vai para Querite. Deus poderia abençoar onde ele estava, mas disse, vai para Querite, porque a bênção tem um lugar específico onde cai. Quem crê, levanta as mãos. Quem crê? Deus escolheu esta casa, este lugar. Deus escolheu essa geografia, esse perímetro, essa jurisdição. Deus escolheu este altar para marcar pessoas, para prosperar pessoas. Eu vejo um azeite caindo sobre essa casa, sobre as pessoas daqui. Pastor, não me iluda. Eu já batalhei tanto na vida e eu sei como é difícil. A minha experiência é de lutas e lutas e provações na área financeira. O Senhor está dizendo, é nesse tempo que eu vou gerar um filho que se chama prosperidade na sua história. Dá uma glória a Deus aí. A Bíblia é tão incrível que ela é tão objetiva. A narrativa aqui, uma frase é, disse ela, não, meu Senhor, homem de Deus, não minta tua serva.
Versículo 17. E concebeu a mulher e deu luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. 9 meses se passou e então nasceu o menino. Tem nem explicação se ela creu, se ela não creu, o que aconteceu nos 9 meses. Só vem a Bíblia e me diz, assim como Deus disse, aconteceu. Assim como o profeta falou, aconteceu. Amém? Estão entendendo a palavra? A vida ela é feita de capítulos. O que você está passando hoje é só um capítulo, amanhã tem outro. A sua história hoje, o que você está passando hoje, não define a sua história completa. Assim como no capítulo 4, versículo 17, a mulher está sendo descrita como alguém que recebe a promessa, do 17 para o 18. Diga assim, do 17 para o 18. Muita coisa acontece. Quer ver o que aconteceu? E crescendo o filho, sucedeu que um dia ele saiu para o seu pai, que estava com os segadores no campo. E ele, chegando perto do pai, disse ao seu pai: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, sobre o seu colo até o meio-dia, e morreu. E aí? O menino morreu? Morreu. O que fazer diante disso? Como assim o menino morre? Não é de criar indignação, irmãos. Ela estava lá em paz na casa dela. Mas foi só colocar um profeta dentro de casa que a história começa a revolucionar, tudo muda. E ela muda as expectativas. Ela poderia estar muito bem, quietinha, esperando os fins dos seus dias em paz. Mas de repente aparece um menino, ela se apaixona, cuida, ama. E daqui a pouco o menino morre. Sabe o que ela fez? Diga, ela subiu no quarto do profeta. Você pode achar que isso aqui é uma coisa muito simples, mas não é. Ela foi aonde, o lugar onde ela tinha recebido a promessa. Ela voltou no lugar onde o profeta havia falado que ela receberia a promessa. Está entendendo? Ela pegou um menino e ela subiu. E ela deitou o menino na cama que ela tinha dado para o profeta. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou a porta sobre ele e saiu. Diga assim: o menino está morto. O que você faria, queridos? Teria estabilidade emocional para reagir conforme a fé? Ou ia se jogar no chão, ia fazer um teatro, ia... Eu não pedi um filho para Deus. Eu não pedi para Deus me dar isso ou aquilo. Eu nem queria. E agora estou aqui com esse menino morto.
sobe ao lugar da promessa, coloca o filho em cima da cama do homem de Deus, sai do quarto, fecha a porta e dá de cara com o marido. O que ela vai dizer para o marido? Mulheres, o que você diria para o marido? Ela disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Por que você vai a ele hoje? Não é lua nova, festa e nem sábado. Ela disse: está tudo bem. Vai tudo bem. Está tudo sob controle. Eu acho incrível a postura dela, porque ela pediu exatamente para o marido aquilo que ele podia dar. Ele podia dar um boi, ele podia dar um jumento, ele poderia dar um meio de transporte, ele poderia dar um moço para ir junto com ela, um servo, mas ele não poderia dar um milagre, porque tem mulheres esperando que o esposo faça o milagre. Tem pessoas depositando confiança em homens. Tem pessoas que esperam de homens aquilo que só Deus pode dar. E ela soube dividir exatamente a situação. Isso aqui eu sei que meu marido pode fazer, isso aqui eu sei que só Deus pode fazer. Então eu peço para ele aquilo que ele pode e vou em direção de quem pode mudar a minha história, mudar o curso da história. Para de esperar de pessoas aquilo que só Deus pode fazer por você. Para de colocar as suas expectativas na terra. Para de fazer dos homens da terra as suas expectativas. Isso serve para qualquer um. Serve para a esposa que projeta no marido toda a sua carência e a sua necessidade, e trata ele como Deus. O dia que a casa cai, o barco afunda, é para todo mundo. Serve para o cônjuge, serve para os filhos que fazem dos pais o seu Deus, dos pais que fazem dos filhos o Deus. Deus está dizendo: confia em mim, espera em mim. Tem coisas que só Deus faz. Tem coisas que só Jesus faz. Tem coisas que só Deus pode fazer por você. Alguém pode caminhar até 1000 milhas, mas a única pessoa que vai com você até o fim é Jesus de Nazaré. As pessoas podem se propor a te ajudar, mas o único que pode fazer o milagre é Deus. Confia em Deus, espera em Deus, conta para Deus, para de contar para as pessoas erradas aquilo que elas não vão resolver na sua vida. Essa mulher, ela tem uma atitude excelente, é uma mulher muito sábia, porque ela não gasta tempo. Ela não perde tempo chorando, ela não perde tempo se estressando, ela não perde tempo encenando ali algo que não vai resolver nada. Por que eu vou ficar falando? Não pode resolver? Por que eu vou ligar para A, para B, para fulano, para ciclano, beltrano? Não vai resolver. Deus pode. Faz um favor para mim, empurra a pessoa do seu lado e fala: ei, vamos lá, dá um chacoalhão. Fala: ei, é sério, o negócio do chacoalhão é de verdade. Não. Ei, acorda. Para de esperar das pessoas aquilo só Deus pode fazer. Por que você vai hoje? Não é festa, não é lua nova, não é sábado. Vai tudo bem. Está tudo sob o controle. Diga: maturidade. Deus quer selar você com maturidade. De você olhar para o problema, a casa está caindo e você falar assim: tem uma coisa, o dono do universo
é o meu Pai. Está tudo bem. O Deus de Israel é o meu Deus. Está tudo bem. Eu sei em quem tenho crido, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Nada, nada vai abalar quem Deus é e o que Ele pode fazer. Então abardou a jumenta e disse ao seu moço: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Ó, propósito definido. Não pare em nenhum lugar até que eu te diga. A gente está indo em direção ao milagre. Não para, vai em frente até que Deus te dê o sinal, até que chegue onde tem que chegar. Não para. Nós estamos começando um projeto. Nós estamos entrando num tempo de jejum, de preparação para algo grandioso. Eu estou indo em direção àquilo que Deus vai fazer. Não para. Tenha propósito definido, tenha rumo definido. Ah, mas não está bom isso aqui, não está certo isso aqui. Eu quero dar um desvio, eu quero dar uma volta. Ei, para. Esse contorno que você vai fazer, esse ajeitado que você vai fazer, Deus está dizendo: cuidado, é nisso que você vai perder o seu milagre. É nisso que você vai se perder. Para de querer dar o contorno. Continua, diga continua. Vamos lá, profetiza na vida de alguém, diga continua. Persista. Passe a provação que você tiver que passar. Suporte o que você tiver que suportar. Deus tem honra para aquele que suporta. Deus tem honra para aquele que continua. Deus reverte histórias e situações. Deus muda situações para aquele que se mantém. Deus está dizendo: continua, não muda a rota, não muda o caminho, não trace outro trajeto. Continua. Deus está dizendo: continua. Eu preciso repetir essa frase: continua. Tem vitória para quem persiste. Tem vitória para quem continua. Tem vitória para aquele que é íntegro. Ele que não muda de ideia, não muda de opinião. Que continua mesmo quando tudo está errado. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nos ajuda nesta noite, nessa manhã. Nos ajuda nesta manhã a continuar no seu propósito. Oh Espírito Santo, nos ajuda a continuar e não sair do caminho. A ter um caminho definido, como essa mulher que teve o caminho definido. E ela disse para o seu servo: vá até o fim, não pare no caminho enquanto eu não disser. E partiu ela. E veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Então o profeta subiu no Monte Carmelo, e lá de longe do monte ele viu ela vindo. Falou: olha, aquela é a sunamita, está vindo em minha direção. Alguma coisa deve estar errada. Então ele chama Geazi e fala: desce lá, corre lá. Corre lá e pergunta se está tudo bem. E as perguntas que ele faz são perguntas pontuais. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o seu filho? Vai tudo bem com o seu marido? Sabe quando as pessoas perguntam para nós: vai tudo bem com você?
Na verdade, elas não querem a fundo saber, elas querem só sim, tá tudo bem. Se você começar com história interminável, elas nem vão querer ouvir. Sim ou não? O vai tudo bem é um protocolo social. No fundo, as pessoas não querem saber dos seus problemas. Mas quando Deus pergunta, vai tudo bem, é porque Ele se importa. Quando Deus pergunta, ei, como está o seu coração? Não que Ele não saiba, porque Ele conhece tudo dentro de nós. Mas é que Ele quer ouvir a verdade. E aquela mulher mentiu. Vai tudo bem. Ela mentiu ou ela se poupou de não contar os problemas dela para alguém que não tinha alinhamento com os céus e que não poderia resolver a história dela? Ela era muito esperta e ela já tinha sacado quem era Geazi. Por que eu vou abrir o meu coração para alguém que não pode fazer nada por mim? Por que é que eu vou abrir o meu coração para alguém que não ouve os céus? Por que é que eu vou abrir meu coração para alguém que não se empenha e não tem a ver com a minha promessa? Por que é que eu vou compartilhar da minha vida com alguém que não está construindo um destino junto comigo, que se responsabiliza em oração junto comigo, que chora junto comigo? Mais uma vez essa mulher dá um ensino para nós nessa manhã. Ela não contou para o marido o que estava acontecendo, porque o marido não poderia resolver. E agora ela está diante de Geazi, e ela não conta para Geazi, porque ela sabe quem Geazi é, e sabe que ele não pode resolver também. Você precisa de aprender a fechar a sua boca, e abrir a sua boca para quem pode resolver a situação, que é Jesus de Nazaré. Você precisa aprender a confiar os seus segredos somente em quem ama você, cuida de você, protege e pode mudar a sua história. Nesse tempo, irmãos, em que tudo é jogado nas redes sociais. Tô bem. Tô mal. Tô no médico. Aí faz aquela cara de morte lá no leito. E faz um selfie. Irmãos. Ninguém precisa saber. Sabe, é tanta necessidade de aprovação que a gente precisa ficar postando tudo que faz. Tudo é postado. Está postando uma vida fake para quem nem dá a mínima para você. É uma vida fake, irmãos, que ninguém dá a mínima. As pessoas que sabe que está no fundo do poço, e aí quer mostrar para alguém alguma coisa, vai lá e tira aquela foto. Mas Deus sabe o seu coração. Deus sabe como você está. Chegando, pois, o homem de Deus ao monte, chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés. Mas Geazi, diga, mas Geazi foi lá para retirar ela. Porque assim, todas as vezes que você quer se derramar, vai ter alguém para falar para você, não faz isso. Todas as vezes que você vai se derramar, alguém vai querer impedir você. Todas as vezes que você vai se derramar diante de Deus, o diabo vai usar alguém para você não se derramar diante de Deus. Sempre vai ter um impedimento. Olha, chegou Geazi para retirar, disse porém o homem de Deus, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou o motivo. E mais uma vez, Eliseu me deixa muito confortável. Porque o menino tinha morrido,
Ela estava em direção a ele e ele não sabia, e Deus não deixou, o Espírito não deixou. Porque eu não preciso de saber tudo. Você não precisa ter a revelação do oculto e do escondido para ser uma bênção. A própria palavra diz que em parte conhecemos e em parte profetizamos. E às vezes a profecia ela se manifesta a partir daquilo que a gente conhece em parte. E às vezes você vê um negócio e o Espírito te dá uma intuição e você soma A mais B e você fala, eu acho que é isso. E aí se você é audacioso, você vai para cima. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas eu percebo que Eliseu, no negócio de conhecer, ele era um pouco mais lerdo. Ele era mais do manto mesmo, da revelação. Porque às vezes Deus cega um profeta para ele não ver tudo. Não é verdade? E ele diz então, deixa, porque a sua alma está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou o motivo. Então Geazi sai de cena. E ela se lança aos pés do profeta. Ela agarra o pé do profeta. E aí então ela abre o coração. Eu te pedi algum filho? Eu fui atrás de você para pedir algum milagre? Por um acaso eu saí da minha casa para te incomodar e falar que eu queria um filho? Não disse para você não me enganar? Eu não te disse para você não mentir para mim? Sabe, ela é madura o suficiente para colocar o menino na cama do profeta, fechar a porta, falar para o marido está tudo bem, falar para Geazi está tudo bem. Mas ela é humilde o suficiente para se derramar nos pés de quem podia fazer alguma coisa e dizer, olha, eu não pedi isso, foi promessa sua. Ela teve maturidade suficiente para tomar as decisões corretas e a humildade suficiente para se derramar nos pés de quem podia mudar a situação. Então ele chama Geazi e diz, olha, cinge os teus lombos, toma o teu bordão na tua mão e vai. E se encontrares alguém, não o saúdas. Se alguém te saudar, não responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma. Eu não saio daqui. Eu não levanto daqui. Eu não vou me mover daqui se você não for comigo. Não foi Geazi que me deu. Não foi Geazi que me prometeu. Você foi lá no meu quarto e disse que eu ia ter um filho. Eu não saio daqui se você não for comigo. Tá pegando a receita, né? Preciso te explicar isso. Sabe o que Deus está dizendo? Chegou o tempo de você se mover junto com os céus. Chegou o tempo de você agarrar os céus e falar assim, eu só me movo se a nuvem se movimentar. Eu só saio do lugar se os céus vier comigo. Eu não tenho mais nenhum plano, eu não tenho mais nenhum projeto, eu não tenho vontades, eu só quero ir onde você for. Então ele levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz e nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama.
Então ele entrou e ele fechou a porta sobre eles, sobre ambos, e orou ao Senhor. Então Eliseu entrou no quarto do menino, no quarto dele onde o menino estava, e deixou de fora Geazi, deixou de fora a mãe e começou a andar sobre o quarto. Às vezes é preciso ter fé para esperar no quarto de baixo, enquanto Jesus está andando nos quartos de cima. Às vezes é preciso ter paciência e esperar, enquanto Jesus anda no ambiente onde está a morte. Alguns milagres são progressivos, e aqui eu vejo um deles. E Eliseu chega lá e ele se deita sobre o menino e começa a respirar sobre a boca do menino e olha nos olhos do menino e coloca as mãos sobre as mãos do menino e se estende sobre o menino, e a carne do menino começa a aquecer, mas o menino não ressuscita. E depois ele volta e começa a andar de novo no quarto, porque não foi Deus que falou que daria, foi o profeta que disse, e os céus fez assim como ele tinha dito. Porque Eliseu andava nesse nível, assim como Elias profetizou que não choveria, e durante 3 anos e 6 meses, Deus não deixou a terra receber o fruto da chuva. E agora, como se Eliseu começasse a andar dentro do quarto e falar: Deus, isso é um negócio meio que pessoal. Eu falei para a mulher que ela ia ter um filho, e ela não pediu nada, mas eu orei e nasceu o filho, e agora morreu. Como assim, Deus? E Eliseu está lá pleiteando, batalhando o milagre, porque milagres precisa ser batalhado e pleiteado. Tem gente que acha que as coisas do Espírito é no instalar de dedo. Eu vou lá, oro uma vez, e se Deus quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Não é assim que funciona no reino do Espírito. O reino do Espírito é tomado à força. Você precisa ir para cima do milagre, você precisa arrancar o seu milagre do reino do Espírito. E está lá Eliseu: ressuscita, Deus, ressuscita, Deus, ressuscita. E ele está: esse negócio é pessoal. Se esse menino for para a sepultura, se esse menino não ressuscitar, eu fico em maus lençóis, eu fico em situação ruim como homem de Deus. E ele está lá pedindo: Deus, faz algo. E ele sobe de novo, ele coloca a boca em cima do menino novamente e começa a respirar, estende a mão sobre o menino, e aí o menino dá 7 espirros e ressuscita. Agora ele abre a porta, ele chama Geazi, chama a mãe, chama a sunamita. Então ela entra no quarto e ele diz: toma o seu filho. Toma o seu filho. Às vezes, na nossa vida, que a promessa morre, que aquilo que Deus prometeu acaba. Tem momentos que a gente fica por um triz entre perder e reaver. Se você for lerdo espiritualmente, você perde. Se você não for na direção correta, você enterra. Se você não for da atitude correta, como essa mulher teve, ela poderia ter enterrado o filho, mas ela teve a atitude correta. Ela foi na direção do profeta, ela obedeceu o profeta, ela chamou e disse: eu só vou até só quando você ir, eu não saio daqui se você não for. E o profeta foi para a casa dela e disse: fica lá embaixo, espera lá embaixo, que eu tenho um negócio com Deus aqui. E enquanto ele passeava no quarto, ela esperava lá embaixo: Deus, faz alguma coisa, ressuscita o meu filho. E ela fica ali na espreita, e quando a porta abre e ela vê o menino de pé, ela abraça então o menino, ela abraça os pés do profeta, e ela recebe ali aquele filho e toma o seu filho e vai. A Bíblia disse: e tomou o seu filho e saiu.
Ela simplesmente se apropriou da promessa e foi viver a vida. Não tem que ficar perguntando, mas por que isso aconteceu? Por que não aconteceu? Por que isso, por aquilo? Porque tem gente, irmãos, que o milagre está na mão e está questionando Deus. Tem gente que está vivendo o milagre e está achando que está em prova. Eu estou sofrendo, isso aconteceu, as marcas, em nome de Jesus. Deus está dizendo, eu sou Deus que ressuscita. Eu sou Deus que dá o milagre. Se o milagre morrer, eu ressuscito o milagre. Mas eu só quero uma coisa, que você levante e vá viver a sua vida. Levante e vai viver o seu milagre. Levante e vai celebrar o seu milagre. Levante e vai fazer uma festa. Deus está dizendo, se prepara. Se prepara, porque é tempo de nascer promessas. É tempo de ressuscitar promessas que morreram. É tempo de vir à tona milagres e sobrenatural. Eu quero profetizar sobre a sua vida. A inteligência que essa sunamita teve, a postura que ela teve, o posicionamento de servir, de dar primeiro, de dar antes de Deus pedir, antes de Deus te mostrar, antes de alguém falar, que você veja e você faça. E o Senhor dos céus faça o que fez para a sunamita na sua vida. A sunamita se foi, Eliseu se foi, mas o Deus da sunamita e o Deus de Eliseu está aqui essa manhã. Volte a orar o que você orava. Volte a pedir o que você pedia. Coloque a mão no seu ventre e diga, eu vou gerar o sobrenatural de Deus. Para de abrir a sua boca e contar a sua vida para quem não vai resolver a sua história. Para de contar dos seus problemas para quem nem te ama. Fecha a sua boca. Para de esperar de homens aquilo que só Deus pode fazer. Para de esperar das pessoas aquilo que só Deus pode fazer. Confia no Deus que ressuscita sonhos. Confia no Deus que ressuscita aquilo que está morto. Deus, visita o cenáculo esta manhã e ressuscita, ressuscita, ressuscita. Ressuscita sonhos esta manhã. Ressuscita ministérios esta manhã. Ressuscita, Senhor. Ressuscita, visita agora cada coração que talvez está encruado, coração duro, coração petrificado pela incredulidade. Talvez tem pessoas aqui que, como a sunamita, está dizendo, não me iluda, eu não quero sofrer. Eu não quero mais sofrer, eu não quero mais ter expectativas e ver os meus sonhos não acontecendo. Eu não quero mais me frustrar. Deus está dizendo, ei, eu vou fazer gerar.